andar pela cruz, né, espiritualmente falando, é a gente participar dos sofrimentos, né? Porque a nossa salvação, se você for parar para pensar na Páscoa em si, a gente mergulhar nesse momento, e indo para a Páscoa na consumação dela, que é ali no Getsemane, para você sair dali, ele saindo carregando a cruz, chega um momento ali que o cordeiro, que é, na verdade, o símbolo da Páscoa, não é o coelho, né? Então, o cordeiro ali, ele não queria ir para o abatedouro. Então, a nossa salvação esteve por um fio. Correto? Porque se ele se irmasse, fala assim, não vou, eu cheguei aqui, humanamente falando, não dá. Nossa salvação estaria perdida. E Deus não seria injusto em nenhum momento. Não seria injusto. Sim. Né? Contudo, ainda bem que o fio não era de pipa, era de aço. Ainda bem que o fio era um fio do amor, né? Foi ali no último fio, foi plum, chegou ali o fio do amor. Então, ainda não só por um amor, eu acho que também tem um fio da glória, porque, se não lembro, me falha a memória, João 12, 27 vai dizer que antes, creio que foi a oração que Jesus fez no Jardim de Getsemane, que ele fala assim, glorifica-me com aquela glória que eu tinha contigo antes do fim do mundo. Eu entendo que Jesus, através da morte, John Piper vai dizer isso, que quando Jesus morre na cruz, o objetivo dele, primeiro, não é nem nos salvar. Primeiro, a Páscoa tem a ver com restaurar a glória do Pai no homem que foi perdida no jardim. Sim. Com consequência, nós somos salvos. Sim. Né? É muito, muito bonito. Quando você para, e a gente precisa voltar eu não sou muito apegado aos símbolos, né? Mas há símbolos que a gente precisa voltar para produzir reflexão. Eu estava até conversando com seu pai, pastor José, foi semana passada, que a gente está vivendo numa geração distraída. A gente precisa voltar, sobretudo nesses momentos, para a gente poder refletir acerca daquilo que Deus fez. Sim. Vamos pensar nos símbolos. A manjedoura. Por que Jesus não nasceu? Não teria nenhum problema de nascer num palácio. Ele é rei, pô. Entende? Ele nasce num local de madeira e morre no madeiro. Olha aqui, nunca parei para pensar nisso, pensando nisso agora. Ele nasce no local de humildade e morre num lugar de vergonha. De humilhação, né? E a gente está muito querendo a exaltação. Sim. Por que a gente precisa passar pelo caminho da humilhação? Eu acho que é por causa da condição que nós estamos, que Adão nos deixou. Ele é um pai nosso. Ele nos gerou uma herança. Só que Jesus foi lá, como filho também de Adão, que ele perpassa dentro da genealogia de Mateus. Ele vem lá e morre numa cruz, paga ali, né, o salário do nosso pecado, e o Pai, através do Filho, gera uma nova herança, que a partir do segundo Adão, que é Cristo Jesus, nós temos uma nova herança, uma herança agora de justiça, porque o Filho sofreu um juízo. O Filho assume os débitos na cruz e a gente agora assume os créditos. E é muito interessante a narrativa, eu acho a Bíblia linda demais. Você, na escola bíblica, a gente já aprendeu sobre isso, sobre a unidade da Bíblia. Que a pergunta que ecoa no Velho Testamento, Dani, é que, aonde está o cordeiro? Que é a pergunta de Isaac para o pai. Tem a ver tudo com a Páscoa. Cadê o cordeiro? O cordeiro está onde? Está todo mundo matando cordeiro todo dia, vai no templo, vai lá no ano, e eu estou em segunda crônica, hoje segunda crônica é 7. Segunda crônica 5, 6 é a construção do templo. E o templo está sendo permeado com muito sangue. Até incontável. É incontável. Tanto cordeiro está sendo morto. E a pergunta é, cadê o cordeiro? Aí o Evangelho traz a figura de João Batista, o último profeta da lei, respondendo a pergunta que todo mundo do Velho Testamento estava perguntando. Este é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E você percebe que em João ele relata essa questão e ele finaliza isso em Apocalipse dizendo, digno é o Cordeiro.
Se no Velho Testamento se pergunta aonde está, o Novo Testamento responde, Apocalipse fechando. Esse é o Cordeiro, digno é o Cordeiro. Então, a Páscoa, a gente precisa voltar a repensar, sobretudo na Sexta da Paixão, porque tem a ver com o nosso local, porque a Páscoa fala de substituição. E Lucado vai dizer isso, no livro que a gente está estudando com os adolescentes, vai dizer que é poderoso você proclamar, Cristo morreu por vocês, mas é maravilhoso afirmar, Cristo morreu no meu lugar. Porque aí você sai do coletivo, que é muito mais tranquilo você se esconder no coletivo, talvez não tenha tanto impacto, mas quando você percebe que era você, você que precisava estar ali, as coisas mudam. A Páscoa fala de reconciliação. E reconciliação é algo que foi quebrado, e John Stott vai dizer isso, que reconciliação é mais que perdão, porque perdão é liberar para você poder ir, reconciliação é você chamar novamente para você estar. E Paulo vai dizer que Deus reconciliou os seus inimigos, ou seja, nós nos tornamos inimigos de Deus, e depois ele nos perdoar da nossa ofensa, do nosso crime que a gente cometeu e comete contra Deus, ele vai, desse inimigo, ele transforma na verdade de amigo. E desse amigo ele transforma em filho. Isso é louco, velho. Aí Paulo vai dizer, profundidade tanto da riqueza quanto da sabedoria de Deus, quando insondáveis são os seus pensamentos e inescrutáveis são os seus caminhos. É muito poderoso. Então, a Páscoa, a gente poder pensar na Páscoa a partir, né, da crucificação, e a gente ir seguindo, né, do sábado de aleluia, o pessoal vai dando sábado de aleluia, e a gente fechar no domingo da ressurreição que ele venceu, cara, isso traz uma vida. A gente repensa, é gratidão, a gente repensa o Evangelho, né? Eu acho que a gente precisa pensar com mais força, a gente não pode deixar isso se perder. Né? Lutero vai dizer, na Teologia da Cruz, quando ele tem uma parte, um recorte falando sobre a Páscoa. E naquela época ele já condenava, porque já havia naquela época o feriado, né? Sempre é um feriado, né? O pessoal sai na sexta, e ele disse, ele era contrário ao feriado, porque o feriado servia, na verdade, para vadiagem. É a palavra que ele usa, é o termo que ele usa. E, na verdade, esse feriado não era para ninguém viajar, era para todo mundo descansar, para que pudesse repensar acerca do sacrifício da cruz do Calvário, onde tem, naquela época, que deram o nome de Santa Ceia. Porque você faz isso em memória de mim. Então, a galera não podia perder essa reflexão da memória, daquilo que foi feito na cruz do Calvário. Aquele crime que estava sendo pago ali. Então é muito importante a gente não perder de vista o símbolo, a gente não perder de vista o feriado, a gente não perder de vista o acontecimento, o fato histórico que aconteceu e que aconteceu na minha vida. Porque a Páscoa é a minha vida, a Páscoa é a sua vida, a Páscoa é a vida do Joãozinho que está ali servindo, a Páscoa na sua vida. Mas ouvindo você falar isso, pastor, me faz pensar em algo que, para a gente refletir mesmo, né? Como que, às vezes, a gente não sabe o real significado das coisas. E a gente, muitas vezes, negligencia o real significado da Páscoa. Como você falou agora, né? Que você teve uma conversa com o pastor José sobre como as pessoas estão distraídas, né? E elas estão tão distraídas que elas não conseguem entender isso que você falou agora. A Páscoa, ela é um feriado, ótimo, né? Mas eu acho interessante porque eu tive essa reflexão nesse feriado, mesmo sem ter conhecimento disso que você falou agora. Porque eu estava olhando o Instagram, né? E vendo várias coisas, né, das pessoas postando o que elas estavam fazendo nesse feriado. E eu fiquei pensando assim, cara, esse feriado deveria ser um feriado para introspecção. Sim. Deveria ser um feriado para reflexão, para eu olhar para dentro de mim e ver o quanto da cruz eu tenho dentro de mim, ou não tenho. O quanto da cruz está refletindo em mim, ou não está. Né?
ou o quanto do inferno está refletindo através da minha vida, né? Porque eu fiz até um texto no meu Instagram ontem falando sobre isso. Esse é o feriado mais importante da vida do cristão. Positivo. Eu comecei o post falando isso. A Páscoa é o feriado mais importante da vida do cristão, mais até do que o Natal. Sim. Mais até do que o Natal, porque às vezes eu acho que a gente tende a valorizar, não que tenha uma ordem sequencial, Sim, que a não, gente tô precisa, né, mensurar a importância de uma coisa ou outra, mas eu acho que a Páscoa, a gente precisa evidenciá-la mais na vida do cristão do que a gente faz, porque ela precisa ser um feriado, não que a gente não possa sair, festejar com a nossa família, nada disso é pecado, ou qualquer coisa do tipo, né? Mas a gente precisa entender o real foco, né, da introspecção mesmo, de olhar para dentro de si e pensar assim, Jesus que não tinha pecado nenhum, ele foi lá, ele morreu na cruz, ele pagou o preço em meu lugar. O que eu estou fazendo com isso? Foi o que o Dani falou no início, né? Eu tenho um cartão Black ultra mega power, né? Valiosíssimo, que nem os sheiks árabes têm, sabe? Porque está muito Positivo. além do que o homem pode pagar. E o que eu faço com isso? Eu boto na gaveta? Ninguém que tem um cartão desse bota ele na gaveta e esquece que ele tá ruim, lá. Ninguém esquece uma fortuna. Ninguém enterra uma fortuna, né? Mas a gente faz. Verdade. Sim, A gente enterra. verdade. Há uma fortuna assim, inestimável, né? Que Deus pegou e falou assim, ó, toma aqui, ó. Sim, e a gente não valoriza.